Olá, o programa Análise Direta está começando com uma pergunta. Você é daqueles que acorda motivado para o trabalho todos os dias? Como é que anda a motivação na sua vida? Olha só, uma estatística, um dado. O Brasil é considerado o 7º país mais motivado do mundo. Panamá atingiu o 1º lugar. Bom, para a gente falar sobre isso, está aqui o meu convidado, o escritor César Romão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, vamos definir motivação. Só motivação é aquela energia para acordar disposto, trabalhar, enfim, enfrentar uma longa jornada? Motivação é uma estratégia que precisa transformar o seu esforço em resultado positivo. Só a motivação não resolve absolutamente nada. Pessoas motivadas têm que ter uma estratégia, tem que ter um plano, tem que ter disciplina e tem que ter ação. Porque se você não materializar essa sua motivação em alguma estratégia, você vai ser apenas uma pessoa motivada, como um corredor que não corre, fica sempre ali se aquecendo, tá certo? De uma maneira que parece que ele está correndo, parece que ele vai correr, mas ele não corre. O que a gente pode falar hoje, culturalmente? Está todo mundo sem muita motivação ou com uma motivação sem disciplina, quer uma coisa, mas não está lá tão disposto a fazer um esforço? As pessoas estão ficando cada vez mais desmotivadas justamente porque elas não estão encontrando eco na transformação de seu esforço em resultado. Então elas estão dando muita importância para notícias ruins, elas estão dando muita importância para coisas que, na realidade, não acrescentam nada na vida dela. Por exemplo, eu recebo hoje uma correspondência dizendo assim: Romão, você viu que na rua X da Rússia, eu tenho 12 livros lá, aí o leitor escreve e fala: Romão, aqui lá na rua 12 X da Rússia, onde você tem 12 livros, caiu um poste. Pô, mas eu estou aqui no Brasil. O que o poste que caiu na rua X da Rússia vai influenciar agora aqui? Se você observar as conversas hoje, as pessoas começam a fazer comentários internacionais como se aquilo fosse terrível para a vida dela. E, de repente, ela nem sabe do que está falando, ela apenas está balbuciando algo que ela ouviu dizer, está todo mundo falando, ela vai lá e fala também. É muito importante que você tenha foco nas estratégias que você traçar para você. Porque quem não conhece a causa não repete o efeito. Então você tem que ter uma definição clara do que é motivação, você tem que ter uma definição clara de qual será o seu foco e não perder esse foco. Porque às vezes você traça uma meta e vai se perdendo pelo caminho, você se deixa levar por outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você quer realizar. O que seria importante nesse objetivo principal que a gente está buscando, a motivação, deixar ele sempre na memória, sempre lembrar todos os dias, uma foto, um livro ali de cabeceira, para não esquecer aquilo do horizonte? A gente esquece as coisas muito rápido, né? Principalmente a motivação, ela é como banho, a gente precisa tomar todo dia, tá certo? Porque hoje você pode estar motivado, amanhã pode acontecer alguma coisa, perder uma pessoa querida, e aí de repente você baixa o seu índice de motivação. Então ela é como banho, você precisa tomar todo dia. Maneira mais simples, você é uma pessoa motivada? Puxa, bacana, parabéns, tá? Crie uma estratégia, tenha disciplina, tenha foco e transforme em ação essa sua estratégia. O que acontece então para tanta gente se sentir motivado? A gente deu esse exemplo no começo, né? Acordar disposto, fala um bom dia para todo mundo, né? Aquela alegria, mas parece que não tem tantos focos, né? Quer uma coisa, depois não quer mais, entra num projeto, já abandona. Aí tá faltando o quê? Está faltando a disciplina, está faltando a estratégia. Está faltando, Renato, o conceito do que é motivação. Você pode ser uma pessoa super otimista, super positiva. Você pode se olhar no espelho todo dia e dizer assim: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Você pode fazer isso. Você vai vencer? Não. Por quê?
Porque ter vitórias não significa só se olhar no espelho e dizer para você mesmo que você vai vencer. Você precisa desses itens que a gente acabou de falar. Você precisa ter um plano e colocar esse plano em atividade. Uma das coisas também muito importantes para as pessoas motivadas é o desenvolvimento de competências daquilo que você deseja realizar. Então, se você quer ser escritor, olha, desenvolva competências para ser um escritor. Olha, eu quero tocar violão. Desenvolva competências para tocar violão. Não existe pessoa motivada que realize algo se não tiver todos esses componentes, inclusive o desenvolvimento de competências dentro da sua atividade. Vamos dar exemplos, né? De que falta faz a parte da estratégia, a parte da competência para quem tem motivação. A pessoa quer, você falou, tocar violão. Viu alguém tocar violão muito bem, agora eu quero tocar violão. E aí ela não está muito afim de aprender cifra, aprender nota. Ela gostou lá no show, foi bacana e tal, né? No show foi ótimo. Ela viu pronto, né? O artista que tem anos de experiência tocando. Quem quer uma montanha precisa juntar todos os dias um punhadinho de terra. Aí um dia você vai ter uma montanha. Normalmente, quando você vê alguém que teve êxito na vida, não pense que foi fácil, não pense que foi simples. Os sonhos também são feitos de sabores, os sonhos também são árduos às vezes, até transformados em pesadelos. O fato de você ver aquela pessoa ali tendo sucesso, por exemplo, num palco, tocando uma música, tocando violão, não significa que aquilo é simples, é num estalar de dedos. Aí você vai lá e conhece a pessoa, você vai ver que ela teve todas essas características. Ela estava motivada, ela criou uma estratégia, ela teve disciplina, ela desenvolveu competências, teve foco e, claro, foi fiel àquilo que ela deseja. Ela não se perdeu pelo caminho. As pessoas hoje estão ficando multifuncionais. Todo mundo quer fazer de tudo. Todo mundo quer... Por exemplo, aparece lá na capa de uma revista, engenheiro sai de uma empresa do cargo mais alto de engenharia, monta uma cervejaria e dá certo. Naquela semana, o número de engenheiros que pedem demissão e vão montar uma cervejaria é imenso. Isso acontece demais. Cria-se uma corrente, uma nuvem sobre um determinado tema e as pessoas começam a caminhar para esse tema e, de repente, está todo mundo fazendo aquilo. E as pessoas perdem o seu foco. Eu vejo muitas pessoas assim, eu termino às vezes a palestra, tem gente que me dá 4, 5 cartões de 4, 5 negócios. Olha, ontem eu comecei esse, hoje esse, amanhã esse. Este aqui eu vou começar daqui 30 dias. A pessoa está sempre iniciando um novo projeto. É um grande iniciador. Ele é um iniciador assim maravilhoso. Para estas pessoas, eu sempre recomendo que elas se associem a um outro profissional que seja o terminador, né? Porque você pode iniciar, mas você não consegue terminar, então você precisa de alguém que termine. Você precisa de alguém, você tem iniciativa, agora você precisa de alguém com acabativa. Isso é uma coisa muito interessante no universo da tecnologia hoje. Você tem jovens muito criativos, você tem pessoas com ideias maravilhosas, só que o que acontece? Eles não conseguem dar continuidade, não conseguem transformar aquilo num negócio. É aí que uma sociedade é bem-vinda. Você ter pessoas que te completam profissionalmente e que façam essa outra parte do teu negócio que você não consegue fazer. Aproveitando que a gente está falando de jovem, queria falar um pouco de educação. Isso já foi tema de algumas entrevistas aqui no Análise Direta. A gente falou do comportamento das novas gerações e como as novas gerações enxergam uma carreira, né? Então, em vez de enxergar todo passo a passo de alguém que se forma em direito, vai trabalhar no escritório, vai ter uma vida, vai ter desafios, vai ter desaforos, o estudante só pensa em ser um advogado de renome, o médico só pensa em ser um cirurgião conhecido na cidade. E aí, como é que fica a motivação desse jovem, desse estudante, que ele está vendo lá o topo da carreira e aí ele já começa a enfrentar os desafios na faculdade, no estágio não é bem como ele imaginava, ele entra no mercado de trabalho para ser mais um funcionário numa empresa? Olha, nós temos aí um histórico de gerações
começou na geração que se chama de Baby Boomer, né? Que são aquela explosão de nenéns após a Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos aí recentemente a geração Y, que era a geração que promete, a geração que vai transformar o mundo. Só que o que aconteceu? A geração Y, o que ela fez? Ela pulou as etapas, justamente o que você disse, Renato. Ele entrou numa empresa, ele já olhava para o presidente e dizia assim: eu quero a sua cadeira. Ah, não, mas você vai ter que cumprir. Não quero etapa, eu quero ir direto para a sua cadeira, eu quero ser o CEO. E essa geração Y foi pulando etapas, foi pulando. Hoje, se você fizer uma pesquisa no mercado, o maior número de jovens desempregados são os jovens da geração Y. Que é quem nasceu anos 80, Exatamente. comecinho de 90. É, exatamente. Por quê? Porque pularam etapas. É como um jogador de futebol que não treina. É como aquele médico que não passou por uma série de coisas na vida dele e de repente já quer um super cargo dentro de um hospital. A vida sem etapas, você cria um vácuo na sua vida. A coisa mais fantástica que a vida pode dar para alguém são as etapas. Aquelas coisas que você tem que fazer, que você... Eu, quando comecei a escrever, eu mesmo vendia meus livros, eu mesmo despachava os livros. São etapas. Muitos autores, às vezes, não têm essa característica, eles não cumprem a etapa. De repente, não acontece nada com o livro dele. Ele não cumpriu as etapas que precisam ser cumpridas. Então, essa geração que nós temos hoje aí, que é a geração X, né? Eu falo muito para eles, universidade, eles falam: Romão, o que você mais recomenda? Cumpra as etapas. Cumpra. Faça o que precisa ser feito. Não pule nenhuma etapa da sua vida. Nenhuma, porque todas elas é que vão construir o seu potencial para ter sucesso. Usando um pouco do que você já falou sobre a motivação, o pessoal da geração Y talvez tenha o foco, tenha a motivação, só que acha que tem a competência, né? Quer ocupar o lugar do chefe e não tem disciplina. Pulou etapa. Não quer saber da disciplina. Pulou uma etapa. Então, eu sempre falo das etapas, por quê? A etapa é a ponte que vai ligar você ao mundo. As pessoas não querem ninguém sem experiência hoje. Você entregaria, por exemplo, o seu filho para uma cirurgia delicada, para um amigo que diz assim: olha, Romão, eu estou no 3º ano de medicina, mas sou teu amigo, eu adoro você. E essa cirurgia aí eu assisti no Discovery Health, e lá no Discovery Health a gente aprendi a fazer. Você vai entregar seu filho para o médico que aprendeu pela televisão fazer aquela cirurgia? É mais ou menos isso. Então, você que é da geração X aí, que está na faculdade, está se formando, não pule nenhuma etapa da sua vida. Romão, eu cabulo aquela aula porque aquele professor é muito chato. Um dia, aquele professor chato, você vai lembrar dele num momento da sua vida que você vai precisar justamente daquela informação que o professor chato tinha para te dar. Então, pular etapa é deixar vácuos na sua vida. Não faça isso. Essa é uma geração que está lá para terminar a faculdade, né? Mas já tem uma geração mais nova, que hoje são os adolescentes que vivem nas redes sociais, na internet. Como essa geração das crianças, mas principalmente dos adolescentes hoje está lidando com motivação, com alguma coisa que acaba com a motivação deles? As mídias sociais, eu acho que eu chamo até da nossa 4ª revolução. Por quê? Porque ela trouxe uma série de benefícios aí para a sociedade. Como todo benefício, existe as sombras. Coisas como as mídias sociais, elas são maravilhosas, desde que você use de maneira adequada. Elas podem ensinar, elas podem mostrar a você outros universos e elas podem também despertar em você o seu lado negro, né? Então, eu acho que tudo nós temos que aprender a usar com parcimônia. Quer dizer, o que isso pode me trazer de melhor? É assim que eu vou usar. Você não pode usar uma ferramenta para o mal. Você não pode usar uma ferramenta boa sem ética. Então, tudo
que acontece hoje no mundo, esse movimento tecnológico, o que está faltando? Um pouquinho de ética. Qual é a maior falta de ética, por exemplo, hoje numa mídia social, na minha opinião? É quando você coloca algo mentiroso, quando você mente, quando você inventa, quando você cria algo fora da realidade. Então, esse é o grande problema. A informação chega mais rápido, a fofoca também. Nunca se fez tanta fofoca no mundo inteiro, né, como atualmente. Agora, o que isso trouxe de legal para você? Como é que usa a mídia social? Simples. Seja uma barreira dizimadora das coisas ruins. Se você perceber que aquilo não é bom para você, não é bom para o mundo, esquece aquilo, tira do seu caminho. Fica com aquilo que é bom para você e é bom para o mundo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta nessa conversa com o palestrante, escritor César Romão. Lembrando que você pode nos mandar mensagens pelo nosso Facebook Programa Análise Direta, também no nosso WhatsApp, o código é o 11 99224 7760, com o 55 na frente para quem nos acompanha de fora do país, ou então no YouTube, na página do Hit Notícias. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta nessa conversa sobre motivação. Até já! O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com o escritor e palestrante César Romão. A gente está falando de motivação, como estar motivado e as maneiras corretas de se motivar. Existe motivação certa, motivação errada. César Romão, que é autor desse livro aqui, A Semente de Deus, que já tem mais de 25 anos, já foi tema de uma entrevista aqui no programa Análise Direta. César Romão já deu várias entrevistas aqui sobre temas variados, mas hoje estamos falando de motivação. Existe motivação por um motivo errado, inadequado? Motivação sempre é para algo bom? Não, infelizmente não. A motivação é um estado de espírito. Você pode estar motivado para fazer coisas erradas, e tem muita gente motivada para fazer coisas erradas, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Agora, a motivação, o maior aliado da motivação é o que os gregos chamavam de ethos, a ética. Então, motivação e ética caminham juntos. Toda vez que você estiver motivado, você precisa ver se o que você está fazendo é ético. A ética, por que ela nasceu? Por que os gregos criaram a ética? Porque os gregos precisavam de um código de conduta. Toda sociedade precisa de um código de conduta. Sem o código de conduta, a gente estaria em cavernas ainda. Seríamos ainda neandertais. Então, o código de conduta, ele nos ajuda. Por quê? Porque ele nos une, ele nos coloca dentro dos nossos parâmetros e ele evita muitas coisas. Senão o mundo hoje seria um mundo de guerreiros, todo mundo querendo dominar o mundo, todo mundo querendo ser dono do mundo, né? Então, a ética ela é muito importante. Como ela é um código de conduta, você precisa sempre se perguntar se o que você está fazendo, o que você está realizando com esta sua motivação é ético. Se não for, repense um pouquinho mais. Ético também no sentido de ser bom para a sociedade, de ajudar mais alguém. De repente alguém, você falou, pode ter uma motivação para atrapalhar o outro. Agora, uma motivação que está voltada só para si mesmo. Eu quero ter tal roupa, ou eu quero ter tal bem. Ela é mais difícil de se trabalhar? A motivação, ela é para o bem ou é para o mal? A ética não. A ética é sempre, não existe ética do mal. A ética é do bem. A ética é do benefício a você e à sociedade e às pessoas que estão ao seu redor. Quando você cria algo, você precisa alimentar esse algo. Nós já nascemos egocêntricos. É uma característica do ser humano. O mamífero nasce egocêntrico. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Basta quem tem filho sabe disso. O neném já nasce achando que o mundo gira em torno dele. Então, a criança, uma das primeiras
um dos primeiros fatores, né, que são desafios aos pais é vencer o egocentrismo da criança. Quem já não viu criança se jogar no shopping, né, no chão e chorar e quero, ele não sabe se o pai pode comprar, pode dar, mas é um processo de egocentrismo. Algumas pessoas deixam isso pelo caminho, outras não. As pessoas continuam levando esse egocentrismo e o ego cria uma capa, toma conta dessa pessoa. E existem dois tipos de sonhos: o sonho grande e o sonho grandioso. Qual o que se realiza para valer? É o grandioso. O sonho grande, ele parte do seu ego. Eu quero para mim, como você disse agora. Eu quero para mim. O sonho grandioso é aquele que você vai poder usufruir, mas ele vai beneficiar de alguma maneira a sociedade. Muita gente me pergunta: Rubão, por que eu não realizo o meu sonho? Ele é grandioso? Não, eu acho que ele é grande, porque é só para mim. Então repensa o teu sonho. Procura transformar o seu sonho em algo grandioso. Por quê? Porque a humanidade só evolui assim. As pessoas precisam compartilhar coisas que façam do mundo um lugar melhor. Se você pegar aí nessa era tecnológica, que praticamente desde o dia que Steve Jobs tirou a mão do bolso e mostrou o primeiro iPhone, foi uma revolução no mundo, os aplicativos e tudo isso hoje que vem chegando. Aí você diz assim: poxa, a Apple é a empresa de maior valor do planeta hoje. Mas olha só, era sonho grandioso. Olha quanta gente essa empresa ajuda hoje, quantas coisas boas ela permitiu que o mundo pudesse desfrutar. E para esse sonho grandioso, então é bom que a nossa motivação, a gente convide outras pessoas para a nossa motivação. Olha, eu tenho esse projeto, vem comigo, tô querendo fazer tal coisa, me ajuda que eu ajudo você também. Olha, torná-lo grandioso. As pessoas se aliam a todas as coisas que elas se identificam. Então, qual é o segredo? Você acabou de mostrar um livro meu, Semente de Deus, tem 25 anos. Olha só, gente, presta atenção. Fazem 25 anos que esse livro está no mercado. Olha quanta coisa aconteceu no mundo literário nesses 25 anos. E ele ainda é líder dentro das livrarias e agora um dos livros mais vendidos nos sebos desse país. Em quantos países já? 51 países. O que acontece? Eu acredito que quando eu escrevi esse livro, eu não escrevi para mim, eu queria criar uma mensagem que me ajudou numa fase da minha vida e que eu achei que ela poderia auxiliar outras pessoas que por acaso pudessem passar por aqueles fatos que eu enfrentei. Olha que diferença. Então, quando você faz algo que é grandioso, o universo te dá a ferramenta. Ele ajuda você e você começa a encontrar aliados. Você não precisa chamar, você não precisa convocar. Eles vão chegando, eles vão aparecendo, porque aquela é uma causa justa, uma causa perfeita para eles. Quando existe isso, justiça e perfeição numa causa, as pessoas se aliam a ela. Agora, se você precisa convencer as pessoas de uma causa, então, olha, repensa um pouquinho. Ela pode ser uma causa grande e não grandiosa. Pegando carona nisso, em atrair as outras pessoas, né? Chamar essa atenção dos outros, não necessariamente convocando. E na empresa, a pessoa que tem um cargo de liderança, tem um cargo de chefia e precisa motivar os outros e acaba encontrando dificuldades, né? O que se faz de errado nessa tentativa de motivar, de trazer os outros, convencer os outros a entrar naquele projeto? O que pode ser feito para que o chefe vire um líder? Renato, não existe uma solução para tudo hoje. Olha que coisa interessante. O líder, ele não precisa ser ouvido. O líder tem que ser seguido. Ele tem que ser inspirador. Como é que você é seguido e você se torna uma liderança inspiradora? Primeiro, conhecendo os seus liderados. Quem são essas pessoas? O que pensam? O que fazem?
Às vezes o líder chama a atenção de alguém naquele dia de uma maneira rústica, porque aí é mais líder, é mais chefe do que líder, né? E naquele dia ele teve um fato triste na vida dele. De repente o filho dele foi para a UTI, a esposa, e aquela liderança foi lá e massacrou aquela pessoa. Essa pessoa nunca mais vai seguir esse líder, isso se ela não deixar a empresa. O papel do líder é ser seguido, não é ser obedecido. Isso as lideranças hoje precisam entender. Você precisa ser inspirador, inspirar as pessoas para que vejam em você, líder, uma maneira delas realizarem os seus sonhos, os seus objetivos. Se você não é um instrumento que, através da sua atividade, transforma a vida, transforma pessoas, transforma empresas, você não é líder. Por que o líder está ali? Porque justamente ele é o elo transformador. Transformar. Exatamente. Não é simplesmente me siga, mandar vamos lá. me seguir. Porque você pode querer que as pessoas te sigam, mas o seu querer não é exatamente o que as pessoas querem. As pessoas precisam ver em você motivos para segui-lo. As pessoas precisam de motivo para ouvirem esse líder, seguirem esse líder. E os líderes hoje, infelizmente, eles se colocam num pedestal e ficam um pouco inatingíveis. O principal fator, você que é líder, fala, Romão, o que você recomendaria aos líderes que estão aí, que têm 10, 5, 20, 30 mil pessoas sob a sua liderança? Procure conhecer todos, sem sombra de dúvida. Um dos maiores líderes da história, Alexandre o Grande, quando ele, antes de qualquer batalha, ele passava com o seu cavalo frente a frente ali as pessoas que estavam na primeira fileira e chamava todos pelo nome, sabia o nome do pai, da mãe, sabe? Hoje você pergunta para um líder o nome do marido da secretária dele, talvez ele não sabe. Ah, mas aqui nós somos uma empresa de negócios. Olha, mas você está mexendo com gente. Então monte uma empresa de tecnologia onde não existam pessoas. Existe uma fábrica agora, chama-se a Fábrica Negra. Lá na China não se usa mais luz em muitas fábricas. Por quê? Porque tudo é feito por robô. Então nem luz usa mais. O consumo de energia praticamente é o mínimo nessas empresas. É tudo escuro. É só o robô trabalhando, ele não precisa de luz. Então, existem opções que nós temos que entender. Você mexe com gente, você não está mexendo com um robô. Então você tem que atuar num processo de relacionamento humano. E é inspirar os outros pelo exemplo também, não só essa proximidade, mas o exemplo é o líder que se porta de tal maneira, que age de tal maneira. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu faço muitas convenções, são diversas convenções durante o ano, e de repente o líder está lá na convenção, sobe no palco e faz aquele discurso maravilhoso, aí chega a hora do jantar, do coquetel, em 15 minutos ele está bêbado. Né? Ou fazendo outras coisas. Então, o exemplo é o exemplo. As pessoas seguem um bom exemplo. Principalmente hoje que o contexto da família, né, vem se reforçando cada vez mais, mesmo nesse mundo conturbado. Então, se você é líder, fica bêbado na sua casa, não na convenção. Se você é líder, faça o seu momento de extravasar na sua casa, não na sua convenção. Por quê? Não só porque as pessoas estão vendo, mas as pessoas hoje filmam, postam. E se você reparar, tem notícias e mais notícias sempre de líderes de empresas, de CEOs, por exemplo, sendo retirados das empresas por mau comportamento. Olha que coisa interessante, a pessoa entra pela capacidade dela e aí ela sai por mau comportamento. Ele é capaz daquela função, só que o comportamento dele não é exemplar. Interessante isso. Ah, mas ele dá muito lucro, mas o comportamento não é exemplar, não nos interessa, porque nós estamos numa era
da empresa verde, da empresa sustentável, da ética. A gente está cada vez mais querendo que isso seja parte da nossa sociedade. A gente está falando de motivação, de liderança, muito mais no ambiente empresarial. Agora, como motivar um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa da família, aquela pessoa que a gente percebe, essa pessoa tem competência, ela tem um potencial muito grande, mas alguma coisa acontece que ela está desanimada, que aparentemente as coisas não dão certo para ela. O que fazer para motivar o outro? Não, tem gente que gosta de problema. Tem gente que a gente não consegue motivar. Tem que levar isso em conta também. Tem gente que, se você tirar o problema dela, você cria um problema maior, porque ela não vai saber viver sem aquele problema. Se você tirar o contexto dela poder reclamar todo dia, ela vai ficar brava, porque existem pessoas que se viciam. Como tem gente que se vicia numa motivação positiva, tem gente que se vicia numa motivação negativa. Ela tem que reclamar de alguma coisa. Ela tem que reclamar. Se você pergunta se está tudo bem, era melhor não ter perguntado, porque você vai ouvir meia hora de coisas desagradáveis. Você precisa ter essa noção, se essa pessoa confia em você, para você poder conversar com ela com sinceridade. Você só escuta com sinceridade coisas de quem você confia. Quem você não confia, você até se ofende quando a pessoa vem dizer qualquer coisa a você e essa pessoa não confia em você, por que ela vai te ouvir? Então, identifica primeiro se essa pessoa é aquela viciada em motivação negativa ou se ela é uma pessoa que está passando um momento difícil ao qual você pode ampará-la, pode sugerir, pode dar uma sugestão. Os amigos hoje são muito importantes numa fase como essa. Amigos bons, amigos verdadeiros. Até porque, às vezes, as pessoas recolhem os problemas, não levam para a família, mas lá fora eles querem abrir o coração com algum amigo. Então, se você tiver que ser amigo de alguém, primeiro, inspire confiança nessa pessoa. Só quando a gente inspira confiança é que a gente pode opinar. A gente vai fazer mais um intervalo nessa conversa com César Romão sobre motivação. O programa Análise Direta volta já. O programa Análise Direta está de volta para o último bloco dessa conversa sobre motivação com o escritor palestrante César Romão, que é autor do livro A Semente de Deus, autor de dezenas de livros, com destaque da Semente de Deus, que já foi tema aqui do Análise Direta também. A gente está falando em motivação e liderança, em motivação para alcançar um objetivo, e você tem uma expressão que é energia do primeiro dia. O que é energia do primeiro dia? Como é que é uma motivação muito rápida, de fôlego curto? O que significa energia do primeiro dia? Olha, grave esse nome, tá? Energia do primeiro dia. Se nós nunca esquecêssemos a energia do primeiro dia, a nossa vida seria muito diferente. Vou dar alguns exemplos. Não esqueça a energia do primeiro dia que você entrou no seu emprego. Você chegou mais cedo. Você chegou tão cedo que teve que dar uma cochilada lá na calçada para poderem abrir o portão. Você foi o primeiro a chegar. Hoje você já não chega mais no horário, você já chega um pouquinho atrasado. A energia do primeiro dia de quando você conheceu o amor da sua vida. Se você se lembrar da energia do primeiro dia, de quando você conheceu o amor da sua vida, em todos os momentos, nos momentos difíceis principalmente, dificilmente você vai se dar mal com ela. Porque toda vez que você estiver em algum entravezinho, você vai lembrar da energia do primeiro dia, daquilo que você sentiu naquele dia. Se os pais lembrassem sempre da energia do primeiro dia, de quando viram o seu filho no berçário, aquela alegria, ou participaram lá do nascimento na sala de parto, jamais fariam talvez o que fazem com os seus filhos. A energia do primeiro dia, ela tem que nos acompanhar em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Muita gente pergunta assim para mim: Romão, como é que você sobe no palco sempre como se fosse a primeira vez? Eu guardo a energia da primeira vez que eu subi num palco na minha vida. Eu guardo a energia de quando escrevi o meu primeiro livro. Muitos autores hoje querem
autores brasileiros querem conquistar o mundo, ter livros em diversos países, mas falta a eles a energia do primeiro dia. Eu me lembro da energia do primeiro dia de quando o meu livro foi lançado como primeiro país na Espanha. Talvez essa energia do primeiro dia seja o que me levou a tantos países assim hoje, mais de 51 países. Tenho livros na Rússia, tenho livros na Alemanha, na Itália, países hispânicos todos. Eu venho aqui para a sua entrevista, Renato, na TV Hit, como se fosse a primeira entrevista da minha vida. Eu guardo a primeira energia da minha primeira entrevista. Eu acredito que as pessoas não podem esquecer disso. A primeira vez que amou, a primeira vez que sorriu, a primeira vez que venceu, porque isso é um potencial, é uma potência que tem que estar em você. Uma característica para você se manter motivado também é nunca esquecer a energia do primeiro dia. É importante para manter a própria motivação, fazer aquele autoelogio, lembrar das conquistas, não necessariamente do primeiro dia, mas das conquistas, das etapas que foram vencidas ao longo da vida? Eu penso, o imperador romano, César, quando os generais ganhavam as batalhas, iam receber a coroa de louros, eles entravam ali pela Via Ápia, o povo aplaudia, mas o imperador César botava ali o condutor da biga falando assim no ouvido dos generais: não se entusiasme com isso, esses aplausos são porque César pediu para te aplaudir. Senão o general chegava lá na frente e achava que ele era o César, entendeu? O autoelogio, ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele aciona o nosso alter ego. Aí você fica se achando com aquele poderio todo. E nem sempre nós temos esse poderio todo. O que eu sugiro, nesse caso, Renato, é assim: antes de dormir, se olhe no espelho e pergunte se você foi útil. Não há coisa melhor para se fazer para você se manter motivado. Por quê? Porque você pode ter tido uma conquista na sua vida que não foi útil absolutamente nada, só a você. Fala, pô, eu fui o cara, mas para quem você foi o cara? Útil para a sociedade, para mais alguém, para a sociedade. Fui o cara para mim, tá certo? Bom, então você não fez nada, você está passando só, não está deixando nenhum legado. A nossa grande missão de existência, Renato, é deixar um legado. Qual é o legado que você está deixando para gerações futuras? Então, facinho, olha, antes de dormir, olha no espelho e fala assim: eu fui útil hoje? Eu fui útil a algum amigo? Eu fui útil à minha empresa? Eu fui útil à minha mulher, aos meus filhos? Eu fui útil ao mundo hoje? Eu fiz alguma coisa que o mundo ficou um pouquinho melhor? Eu levei um sanduíche debaixo de uma ponte? Eu dei bom dia para o mendigo? Eu abri o vidro para pegar um jornal no farol? Ah, eu fiz, tá legal, hoje você foi útil. Ah, mas eu acho que eu não fui útil hoje. Que bom, amanhã tá lá, certo? Acorda para ser útil. Sempre vai ter um amanhã, um próximo dia para tentar consertar alguma coisa que faltou, alguma coisa que e olha que bacana, não foi possível fazer. Muito bem, é isso mesmo. Dá para arrumar. Você fazendo essa pergunta, você ainda conserta no dia seguinte, entendeu? E nós precisamos ter mecanismo de consertar as coisas. Porque ninguém sabe tudo, Renato, a ponto de criticar. Ninguém. Não há quem saiba tudo e se torne um crítico feroz. Eu, ao longo da carreira, recebi críticas sobre meus livros de pessoas que não escreveram um livro. É meio estranho isso, não é? É como uma pessoa criticar um livro e não leu o livro. Então você não pode criticar. Você nunca escreveu, você nunca leu. Ah, mas eu gosto de criticar. Então critica, é aquela pessoa viciada no que não é nutritivo. E eu acho que se você for uma pessoa nutritiva, eu penso que você vai sempre encontrar apoio no mundo, as coisas vão surgindo na sua vida e você vai ver que vida bacana você terá e deixará um legado, com certeza. Falando ainda do valorizar o que não é nutritivo e retomando redes sociais que a gente falou já no primeiro bloco, na internet tem esse perigo também, né? Das pessoas que sempre vão naquela crítica, naquela ofensa,
no comentário desagradável e vai se e a pessoa que tem aquela página vai lendo aquilo, vai se alimentando, né, dessa motivação ruim, né, do que não é nutritivo. A mídia social criou o ativista inócuo, né? Ele é uma figura presente hoje na mídia social. São os ativistas inócuos, os ativistas das mídias sociais que não servem para absolutamente nada. Ali é só recalque, porque ele não entende política, mas critica política, né? E assim por diante. Não leu, mas não gostou, não viu, mas... É exatamente isso, Renan. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, seja uma barreira dizimadora. Não dê chance, não dê importância, não deixe essas pessoas entrarem na sua vida, porque tudo na nossa vida, Renato, é permissão. Você permitiu. Aquele amigo, você permitiu aquele amigo. Aquela proximidade de alguma forma. A partir de hoje, você precisa também vigiar o que você permite na sua vida. Então, se você permite que ativistas inócuos entrem lá na sua mídia social, você será vítima deles. Se você curte, se você compartilha, você está colaborando para que eles cresçam cada vez mais. Mas isso é natural. As pessoas hoje montam perfis falsos, que eu acho que mais de 40% das mídias sociais hoje, os perfis são falsos. E aí aquela pessoa posta alguma coisa, algum robozinho escreve alguma coisa, porque hoje os robôs estão na moda, né? Nem são mais as pessoas que curtem, que fazem, tem lá os robozinhos que fazem isso, para você ver como você está sendo enganado. Você está brigando com o robô, né? Você está brigando com o robô, está discutindo com o robô, principalmente na área política, em tempo de eleição. É robô que responde ali, você não está brigando com ninguém, você não está dando a sua opinião para ninguém. Mas tudo isso é permissão. Então, o que eu estou permitindo entrar na minha vida? Para quem que eu estou dando licença dentro da minha vida? A gente falou de crítica, dessa crítica mais ácida, e a gente falou também do autoelogio. Mas e o elogio a outro? Você elogiar outra pessoa, uma forma de motivá-la, é uma forma de mantê-la em foco na busca pelo objetivo dessa outra pessoa? Critique em segredo, elogie em público. O elogio, principalmente para os líderes, né? As pessoas querem saber se está indo legal, se está dando certo, se ela fez bem, se aquilo realmente atendeu ao pedido daquela liderança. É como esposa. Você que é marido, presta atenção no que eu vou te falar, certo? A esposa passa o dia no cabeleireiro. Aí ela chega em casa, o marido não dá uma palavra. A cabeça dela entra em parafusos, é um monte de fio solto, né? A mulher já tem aquele monte de fios. Você fala, pô, passei o dia no cabeleireiro, eu era morena, fiquei loira, ele não disse absolutamente nada. Menina, antes de você ir para o cabeleireiro, avisa o marido que você vai. Aí quando você chegar, ele vai dar uma opinião, tá certo? Vai ser mas vai ser, né? Eu gostei. Você sabe que essa história do elogio, por exemplo, a mulher, ela quer ouvir. Principalmente se você é líder e você tem mulheres na sua equipe, olha só, a fisiologia mental da mulher pede que ela seja avaliada, ela quer ouvir, está bonito, está feio, foi bom, não foi. O elogio é sempre muito bem-vindo, quando é sincero, verdadeiro e honesto. Se não for, não faça. Aquele elogio automático esquece, não vai adiantar nada, né? E a gente falou de motivação até com causas erradas ou pulando etapas por caminhos errados. Mas qual que é o problema da desmotivação? Da pessoa que está desmotivada já acorda reclamando, já vai para o trabalho sem vontade, já conversa com outras pessoas sem vontade. Como é que vai ficando a vida dessa pessoa que não tem motivação nenhuma? Nós temos aí uma doença que é... Nós temos duas doenças que serão as doenças do século. A primeira é a depressão, a segunda doença é a hepatite C. São as duas doenças que irão abater o maior número de pessoas no nosso planeta. E a depressão, o que acontece quando a pessoa, às vezes, está nessa situação? Nem sempre tem a ver com motivação. Pode ser um estado depressivo,
que o cérebro já não produz mais os elementos necessários para manter você ativo. Isso acontece. Então, você já não tem mais dopamina, melatonina, serotonina, quer dizer, você já vai perdendo aquela química do seu cérebro. É como se você estivesse se envenenando. É mais ou menos isso que acontece. Porque quando o que funciona no nosso organismo precisa ser mantido funcionando. Nós precisamos dessa química funcionando. Então, quando você perde o seu entusiasmo, você não perde só o entusiasmo, você está desativando a sua maior máquina de potência, que é o cérebro. É o maior emissor de potência que nós temos. Eu sempre sugiro às pessoas que estão nesse estágio procurar um profissional, tá certo? Da área médica, um psicólogo, conversar, para procurar dar um pouquinho de funcionamento para esse cérebro. Porque mesmo que essa pessoa você a motive, como ela tem um processo químico destruindo o cérebro dela, dificilmente você vai conseguir motivá-la, ou lendo um livro, ou lendo uma frase, ou às vezes dando um conselho. Se não for químico, consegue. Se for químico, não consegue. Para não deixar essa máquina que é o cérebro parar ou desacelerar. César Romão, onde que é possível encontrar os seus livros, textos, artigos, informações sobre palestras? Olha, eu estou em todas as mídias sociais, o facebook.com/Romão César, é lá que você me encontra. Os meus livros você encontra em todas as livrarias do Brasil e principalmente em todos os sebos do Brasil. Hoje os sebos estão aí fazendo um sucesso danado aí com a venda dos meus livros. Aliás, você não encontra a coleção inteira de 12 livros em livraria nenhuma. Olha que interessante, a coleção toda. Qualquer sebo do Brasil você encontra a coleção do César Romão. Então vai lá nos sebos, lá entra no site, compra. Tem e-book também, baixa agora aí e já começa a ler. Quando muito escritor até ignorava os sebos, né? Não falava do livro no sebo, era só na livraria, você já lembrava dessa alternativa. E não falam ainda, viu? Ainda não. Mas eu estou aqui, estou falando, e um abraço aí para os meus amigos dos sebos de todo o Brasil. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Uma pena que o prazer. tempo chegou ao fim, foi um prazer conversar com o senhor e que já fica o convite para uma próxima conversa. A gente tem sempre muitos assuntos para tratar aqui no programa Análise Direta. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigado você que nos acompanhou. Lembrando que você pode rever essa, outras entrevistas com César Romão e outras entrevistas também do Análise Direta de diversos assuntos na página do HIT Notícias no YouTube. Até o próximo programa. Tchau.